Capítulo 8. Tenha o sexo que você deseja. Estratégias de sucesso para o sexo satisfatório. Tudo que foi escrito sobre os caras bonzinhos neste livro, a sua vergonha, seu auto-sacrifício e sua busca por aprovação na verdade produzem o oposto do que funciona. Suas indiretas, os seus cuidados, seus contratos secretos, seu comportamento controlador, seus medos, sua desonestidade, sua dificuldade em receber, seus relacionamentos disfuncionais, sua perda de energia masculina. Agora coloque tudo isso em um recipiente bem grande, agite-o, abra a tampa, olhe dentro e você terá uma visualização muito boa sobre como caras bonzinhos fazem sexo. Para os caras bonzinhos, o sexo é o lugar onde todas as suas experiências de abandono, a vergonha tóxica, e mecanismos de sobrevivência disfuncionais são focados e ampliados. Eu acredito que é seguro dizer que um dos caras bonzinhos com quem eu já trabalhei tinha algum problema significativo com sexo. Estes problemas se manifestam de várias maneiras, mas as mais comuns são: não recebem o suficiente. Este é, de longe, a queixa sexual mais comum dos caras bonzinhos. O foco deste problema é frequentemente dirigido a um parceiro aparentemente sexualmente inibido ou que não está disponível, ou a indisponibilidade das mulheres em geral. Ter que se contentar com sexo menos que satisfatório. Caras bonzinhos muitas vezes se contentam com sexo ruim, acreditando que é melhor do que nenhum. Mais uma vez, a culpa é muitas vezes focada em parceiras do cara bonzinho. Disfunção sexual. Isso normalmente aparece através da incapacidade de ter ou manter uma ereção, ou a ejaculação precoce. Repressão sexual. Alguns caras bonzinhos afirmam ter pouco ou nenhum interesse em sexo. Mais frequentemente do que não, estes homens estão realmente engajados em alguma forma de atividade sexual que eles acreditam que é melhor que fique fora de vista. Comportamento sexual compulsivo. Isso pode incluir a masturbação compulsiva, vícios em pornografia, assuntos relacionados, cibersexo e prostituição. Quando você adicionar todas essas dinâmicas juntas, você termina com uma raça de homens que não tem muito sexo ou não tem muito bom sexo. Mesmo que a maioria dos caras bonzinhos tenha uma tendência a se concentrar em fatores fora de si mesmos como a causa deste problema, o oposto está mais próximo da verdade. Cara bonzinhos são mestres em se certificar de que suas vidas sexuais são menos do que satisfatória. Vergonha e medo. Os caras bonzinhos têm dificuldade com sexo. Isso pode ser diretamente ligado a duas questões: a vergonha e o medo. Todos os caras bonzinhos têm vergonha e medo de serem sexuais e de serem seres sexuais. Na minha experiência, este é provavelmente o conceito mais difícil para os caras bonzinhos entenderem e aceitarem sobre si mesmos. Isto é tão importante, eu vou dizer outra vez. Todos os caras bonzinhos têm vergonha e medo de serem sexuais. Se você pudesse abrir o cérebro um cara bonzinho e encontraria a parte da mente que controla o sexo inconscientemente, ali você encontraria memórias de suas experiências de infância que o fizeram se sentir como se ele fosse ruim. A dor de não ter suas necessidades atendidas de maneira oportuna, saudável. Os efeitos de crescer com pais sexualmente feridos. As distorções sexuais e ilusões de uma sociedade midiática. A ausência de informações sexuais precisas quando elas foram necessárias. A culpa sexual e a vergonha associadas a séculos de influência religiosa. Os efeitos das ligações sexuais secretas criadas por sua mãe. O trauma da violação sexual. As lembranças de experiências sexuais precoces envoltas em segredo. As imagens distorcidas e irreais de corpos e sexo na pornografia. A vergonha escondida, comportamentos compulsivos. As lembranças de fracassos em relacionamentos anteriores ou rejeições. A cada momento em que um cara bonzinho tem um sentimento sexual ou está em uma situação sexual, ele tem que negociar com toda esta bagagem inconsciente.
Caras bonzinhos encontram inúmeras maneiras criativas de evitar ou desviar-se da sua vergonha sexual e do seu medo. Infelizmente, estes mecanismos de evasão e distração impedem caras bonzinhos de terem muita coisa que se assemelhe a uma boa vida sexual. Estes mecanismos de evasão e distração incluem evitar situações sexuais e oportunidades sexuais, tentar ser um bom amante, ocultar comportamentos sexuais compulsivos, reprimir sua energia vital, resolver ir para o sexo ruim. Evitar situações sexuais e oportunidades sexuais impedem caras bonzinhos de terem o sexo que querem. Quanto mais estranho que isso possa parecer, caras bonzinhos encontram muitas maneiras criativas de evitar o sexo. Tenho criado um termo para descrever essa propensão, vagifobia. Vagifobia é uma síndrome onde o pênis tenta permanecer fora da vagina ou sair rapidamente uma vez que esteja lá dentro. Embora este mecanismo de sobrevivência possa ajudar a proteger o cara bonzinho de ter que experimentar a sua vergonha e seu medo, ele também garante que terá muito sexo. Alan poderia ser o garoto propaganda da vagifobia. Alan começou a terapêutica devido a um hábito problemático de estabelecer relações sexualizadas fora de seu casamento. Alguns desses encontros se tornaram abertamente sexuais, mas quase nunca foi consumado com o coito. O problema veio à tona depois que ele começou a ter uma relação com uma das amigas de sua esposa e sua esposa encontrou uma nota incriminatória no bolso do casaco. Na terapia, Alan revelou que gostava da atenção das mulheres. Em eventos sociais ele sempre se sentia mais confortável ao se conectar com as mulheres. Com o tempo, tornou-se evidente que, devido ao condicionamento da infância, um vínculo monogâmico com sua mãe, a decisão de ser diferente de seu pai, e os efeitos dos ensinamentos religiosos fundamentalistas, Alan encontrou formas criativas para chamar a atenção das mulheres, evitando colocar seu pênis em suas vaginas. Refiro-me a este comportamento comum do cara bonzinho como flertar sem meter. Enquanto o cara bonzinho não colocar seu pênis em uma vagina, ele pode trocar todos os tipos de energia sexual e ainda convencer a si mesmo de que não houve realmente sexo ou que não fez nada de errado. Em uma ocasião, Alan compartilhou um exemplo com seu grupo Não Mais o Cara Bonzinho. Sobre este comportamento. Alan foi em viagem de negócios, viajando com uma colega de trabalho, uma jovem mulher a quem Alan achava muito atraente. Durante a viagem, eles flertaram e trocaram insinuações sexuais. Uma noite, sentaram-se no bar e falaram sobre suas vidas. A noite terminou como uma dança lenta. Na noite seguinte, depois de umas bebidas, a mulher convidou Alan para se juntar a ela na hidromassagem. Lá ela chegou num biquíni muito sensual. Na banheira de água quente, ela se sentou no colo de Alan e eles se beijaram apaixonadamente. Mesmo estando ele muito excitado, ele recusou a oferta para ir ao seu quarto, porque ele não queria misturar relacionamentos com trabalho. Esta história é consistente ao longo da vida de Alan e sua fuga das vaginas. Alan teve algumas namoradas no ensino médio. Mas sempre que as meninas ficaram sérias e quiseram ir além da pegação, Alan sentia-se sufocado e se separava. Alan retratou sua esposa como sendo sexualmente retirada. Um fator que contribuiu para esta situação foi o fato que Alan nunca iniciava diretamente o sexo. Ele acreditava que as mulheres pensavam que o sexo era ruim e ele estava convencido de que se ele fosse direto demais em deixá-las saber que ele queria ter relações sexuais, elas iriam pensar que ele era ruim, abusivo e aproveitador. Alan usou a sua frustração sobre a indisponibilidade sexual de sua esposa para justificar seu comportamento sexual com outras mulheres. Curiosamente, Alan tinha um talento especial que consistia em apenas flertar com as mulheres que não estariam muito provavelmente disponíveis para consumar uma relação com ele. Nas raras ocasiões em que ele errou, Alan iria encontrar uma boa razão para não continuar com o que tinha começado. Tentarem ser bons amantes impede caras bonzinhos de alcançarem o sexo que eles querem. Ele não é incomum caras bonzinhos se orgulharem de serem bons amantes.
Ser um bom amante pode ser um anexo que estes homens usam para se sentirem valiosos. Pode ser uma maneira de convencer-se que eles são diferentes dos outros homens. Também pode ser um mecanismo muito eficaz que lhes permite ter relações sexuais enquanto distraem-se de sua vergonha internalizada em medo. Enquanto eles estão focados na excitação e no prazer de sua parceira, caras bonzinhos podem distrair-se da sua própria vergonha tóxica, sentimentos de inadequação, ou medo de serem sufocados. Terrance, um cara bonzinho na casa dos 30 anos é um bom exemplo. Eu tenho um problema com a ejaculação precoce. Foi assim que Terrance se apresentou em sua primeira sessão de terapia. Minha primeira esposa me deixou por outro homem. Ele continuou sem pausa. Isso foi devastador. A boa notícia é, eu conheci uma mulher maravilhosa, sensual e sexual, e estamos empenhados em casarmos. Há apenas um problema. Eu termino muito rápido. Ela me excita muito, e eu fico muito animado. Terrance passou a descrever como ele trabalhou duramente para agradar sua namorada enquanto faziam amor. Sempre que eles tinham relações sexuais, Terrance iria tentar certificar-se de que sua namorada teria 2 ou 3 orgasmos, estimulando-a oralmente antes que ele colocasse seu pênis na vagina dela. Ele então tentava trazê-la para mais um clímax vaginal. Infelizmente, ele frequentemente ejaculava antes que ela tivesse seu orgasmo. Terrance estava tão aparentemente desinteressado que ele disse à sua noiva que ele não se importaria se ele nunca tivesse um orgasmo, desde que ela estivesse satisfeita. Tudo é bom, exceto esta questão, afirmou Terrance. Meus filhos me amam. Meus pais me amam. Ela diz que adora tudo em mim, mas se ela se sente como 30% estivesse faltando. Ela não parece querer fazer amor, mas está falando sobre adiar o casamento até que eu consiga ajeitar isso. A maioria do tempo, caras bonzinhos como Terrance são totalmente inconscientes do quanto eles estão perdendo, tentando ser grandes amantes. Quando caras bonzinhos se propõem a serem grandes amantes, eles acabam criando uma receita para o sexo chato. Sexo que se concentra em tentar agradar os outros garante uma rotina, o tipo de experiência, repita o que deu certo na última vez. Tentar ser um grande amante praticamente assegura que um cara bonzinho não terá muitas paixões recíprocas, espontâneas, acidentais, ou experiências sexuais íntimas, o que dificilmente resultará em uma receita de bom sexo. Ocultar comportamentos sexuais compulsivos impede caras bonzinhos de começarem a ter o sexo que querem. Imaginar que a indústria farmacêutica inventasse uma pílula para acabar com a solidão, curar o tédio, aliviar sentimentos de inutilidade, suavizar conflitos, criar sensação de ser amado, aliviar o estresse, geralmente, resolver todos os problemas pessoais. Caras bonzinhos acreditam que tal droga existe, e eles a chamam de sexo. Muitos caras bonzinhos descobrem em uma idade adiantada que a excitação sexual era uma boa distração para o isolamento, tumulto, exigências irrealistas, o abandono e experiências de sua infância. Infelizmente, quando caras bonzinhos trazem seus cobertores de segurança na idade adulta, isso os impede de experimentar intimidade e cumprir relações sexuais com outros indivíduos. Eu tenho encontrado caras bonzinhos propensos a terem comportamentos compulsivos sexuais ocultos. Eu desenvolvi uma teoria que afirma: o cara mais legal será aquele com segredos sexuais mais obscuros. Eu acho que isso é uma verdade consistente. O sexo é um impulso humano básico. Por quê? A maioria dos caras bonzinhos acredita que eles são ruins por serem sexuais, ou acreditam que outras pessoas vão pensar que eles são ruins. Impulsos sexuais têm que ser mantidos escondidos da vista. A sexualidade do cara bonzinho não vai embora, ela só cai na clandestinidade. Portanto, quanto mais dependentes um homem está na aprovação externa, é porque mais ele acredita que vai ter que esconder o seu comportamento sexual. Lily, um programador de computador com mais de 40 anos, fornece um exemplo urgente dessa conexão. Todos gostavam de Lily. Ele era um daqueles caras que não parece ter qualquer aresta. Um cristão devoto, Lily ensinava na escola dominical e estava sempre disposto a ajudar quem precisasse.
A vida de Lily parecia perfeita. Havia apenas um percalço: ele era secretamente viciado em pornografia. Cresceu em um lar cristão evangélico. Ele descobriu pela primeira vez esta droga quando tinha 9 anos. Uma criança solitária, Lily passava horas em sua árvore olhando fotos de mulheres nuas. Com sua pornografia, nunca se sentia sozinho. Após 15 anos de casamento, o hábito de Lily permaneceu um segredo bem guardado. Ao longo dos anos, o seu comportamento compulsivo expandiu-se para alugar vídeos adultos, visitar bares de strip e ligar para disque-sexo. Mais recentemente, a sua obsessão tinha encontrado voo no ciberespaço. Frequentando salas de chat de sexo que ele tinha relações sexuais com pessoas sem rosto na internet. Periodicamente durante o casamento, a esposa de Lily confrontava-o sobre sua vida sexual sem brilho. Ela protestava que não era normal passar meses sem ter relações sexuais. Lily iria validar seus sentimentos e afirmar que ele também gostaria de ter mais sexo. Ele, então, desculpava-se que estava muito cansado do trabalho e muito estressado com as exigências da vida familiar. Muitas vezes ao longo de sua vida, Lily prometeu a si mesmo que iria parar de visitar seu mundo sexual secreto. E outra vez ele iria jogar fora seu estoque de revistas ou jogar fora os vídeos e salas de chat. Ele teria um suspiro de alívio, mas voltaria meses depois. Lily, como numerosos caras bonzinhos, investiram tanto tempo e energia em seus comportamentos compulsivos sexuais escondidos, que havia pouco espaço para uma relação pessoa a pessoa sexual. Reprimir sua energia vital impede caras bonzinhos de alcançarem o sexo que eles querem. Quando um menino chega à adolescência, ele deve começar a negociar com os mares turbulentos de aprender a se relacionar com o sexo oposto. Se ele tiver qualquer esperança de ter uma namorada e um dia ter relações sexuais, ele deve descobrir o que é preciso para conseguir uma fêmea e fazê-la observá-lo e aprová-lo. Para alguns meninos, este processo parece vir com bastante facilidade. Se acontecer de ter uma boa aparência, tiver uma estrela de atleta, ou vier de uma família abastada, atrair fêmeas pode não ser excessivamente difícil para eles. Uma vez que você excluir a minoria de homens adolescentes listados acima, verá a maioria dos adolescentes que não tem ideia do quanto vai demorar para ter uma menina que vai gostar deles. É neste ponto que muitos jovens decidem que, talvez por serem bonzinhos, eles destacariam-se dos outros caras e poderiam ganhar a aprovação de algum membro do sexo oposto. Esta decisão é especialmente importante se o jovem já tenha sido condicionado a acreditar que ele não é adequado assim como ele é. Essa é a estratégia formada na adolescência: tentar trair uma mulher e seu favor sexual por ser agradável. Isso continua com muitos caras bonzinhos para a vida adulta. Não é incomum caras bonzinhos acreditarem que uma mulher teria sorte se os tivessem ao mesmo tempo. Se perguntam por que alguma mulher gostaria deles. Porque eles não conseguem pensar em qualquer outra razão pela qual uma mulher estaria atraída por eles ou iriam querer ter relações sexuais com eles. Caras bonzinhos penduram sobre a sua estratégia de serem bons, mesmo quando isso se revele consistentemente ineficaz na obtenção do sexo que eles querem. Ironicamente, tentar ser bonzinho rouba um homem de sua energia vital. Quanto mais um cara bonzinho busca aprovação e tenta fazer tudo direito, mais apertado e cheio de braçadeiras ele fica. Isso bloqueia qualquer tipo de energia que pode realmente chamar uma pessoa para ele. É por isso que, frequentemente ouço os caras bonzinhos lamentarem sobre as mulheres não serem atraídos por eles. O problema é que, depois de terem reprimido toda a sua energia vital, há pouco sobre eles para chamar a atenção de alguém ou ligar-se a eles. Mulheres consistentemente me dizem que, embora possam ser inicialmente atraídas por uma atitude de cara bonzinho, com o tempo elas acham dificuldades em ficarem animadas sobre continuarem tendo sexo com ele. Muitas vezes, o parceiro sente-se defeituoso, mas não é realmente culpa dela. Há apenas muito pouco sobre a pessoa do cara bonzinho para virar o interruptor ou despertar um parceiro em potencial. Mais uma vez, fazendo o oposto do que funciona, caras bonzinhos impedem-se de começar o sexo que eles querem.
Aceitar sexo ruim impede caras bonzinhos de começarem a ter o sexo eles querem. A esposa de um cara bonzinho em seus 20 e tantos compartilhou comigo como seu parceiro a incomoda quando o assunto é sexo. Quando ela dizia não, ele fazia beicinho e retirava-se. Quando ela consentia em ser sexual, ele se concentrava na excitação dela, enquanto ela fazia pouco para retribuir. Conscientemente ela revelou: eu poderia dizer-lhe o que iria realmente me excitar, se ele se excita completamente. Ele ficaria feliz em satisfazer-se e acho que o sexo melhoraria por conta disso. Por escolherem o sexo ruim, caras bonzinhos asseguram que eles não vão ter a experiência de sexo muito bom. Aaron é um bom exemplo de uma forma bastante comum de como caras bonzinhos criam sexo ruim. Fomos visitar seu quarto e observar um cenário sexual típico entre ele e sua esposa Anna. Aaron e Anna não fizeram sexo por várias semanas, uma ocorrência comum em seu relacionamento. Hoje à noite, Aaron está sentindo sexual, mas em vez de dizer a Anna que ele quer fazer amor, ele vai usar um padrão indireto e tentará despertá-la. Anna deixou claro a Aaron em várias ocasiões que ela se ressente de seu comportamento importunante. Ele se move para atrás dela na cama e começa a esfregar-lhe as costas. Quando ele massageia os ombros, ele momentaneamente liga o seu ressentimento sobre a sua indisponibilidade sexual. Quando ele move lentamente as mãos para baixo a esfregar suas nádegas, ele também percebe que seu corpo está totalmente receptivo ao seu toque. Ele espera que, movendo-se lentamente para não assustá-la por ser demasiadamente sexual, ela vai entrar no clima. Esta abordagem, ocasionalmente, funcionou no passado. Com o passar do tempo ele levemente pincela um de seus seios, mas Aaron está totalmente inconsciente de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do seu próprio corpo. Até agora, ele está concentrado unicamente na excitação de Anna e tenta antecipar como estimulá-la apenas o suficiente para deixá-la de bom humor, sem fazer algo para deixá-la com raiva. Finalmente, porque ela não rejeitou seus avanços, ele revira mais e durante os próximos 20 minutos concentra toda a sua atenção na sua excitação até que ela tenha um orgasmo. Desde que ele esteja desconectado de sua própria excitação física, ele tem um tempo curto para dar um clímax a si mesmo. Para ajudar a si mesmo, ele fantasia sobre a jovem secretária do trabalho. Quando ele finalmente tem um orgasmo, ele imediatamente muda seu foco de volta para sua esposa para verificar seu estado emocional. Mais tarde, ela rola e vai dormir. Aaron se sente vazio e ressentido. Atividade de libertação 36. Como é sua vida amorosa? Você está pronto para começar a ter sexo bom? Se assim for, continue a leitura. Tornando o sexo bom. O restante deste capítulo apresenta uma estratégia para ajudar na recuperação dos caras bonzinhos a terem experiências sexuais satisfatórias. O processo inclui sair do armário, tomando as rédeas em suas próprias mãos. Provérbio não ao sexo ruim. Siga o exemplo do Alce. Sair do armário ajuda caras bonzinhos a terem o sexo que eles querem. A vergonha internalizada e o medo são as maiores barreiras para uma vida sexual satisfatória. Um homem pode ler todos os livros que ele quiser em Pick-up-e-Man ou assistir todos os vídeos instrutivos na melhoria técnica sexual. Nenhuma dessas coisas vai ajudá-lo a ter bom sexo, enquanto ele tiver vergonha e medo de ser sexual ou ser um ser sexual. Ter sexo bom depende de recuperar o cara bonzinhos da sua vergonha e medo de sair do armário e ir para o exterior e poder ser olhado e liberado. Esta etapa não pode ser ignorada. Limpar a vergonha sexual requer a aceitação, sem julgamento de pessoas. Cara bonzinho não pode fazer este trabalho em sua própria. Para liberar a vergonha sexual e o medo, a recuperação do cara bonzinho deve expor todos os aspectos da sua segurança própria sexual às pessoas que o apoiem. Isto permite que o cara bonzinho libere seu medo e vergonha e libere a energia emocional que o levou para mantê-los escondidos e reprimidos. Essas pessoas
Também podem dar segurança às mensagens de apoio ao cara bonzinho, que não é ruim para ele ser um ser sexual. Libertação. Questionário. A maioria dos caras bonzinhos inicialmente negam ter qualquer vergonha e medo de sexo. Faça o teste a seguir para ver se você está em conflito sobre a sua vergonha de ser sexual e seu medo. 1. Pense sobre sua primeira experiência sexual. Foi a experiência alegre que você poderia compartilhar com a família e amigos. B. Oculto, apressado, cheio de culpa, ou em menos de uma situação ideal. C. Dolorosa, abusiva ou assustadora. 2. Quando se trata de masturbação, você e seu parceiro falam abertamente e confortavelmente sobre o assunto. B. Haveria uma crise se o seu parceiro apanhasse você fazendo isso. C. Você faz isso compulsivamente ou em segredo. 3. Quando se trata de suas experiências sexuais, pensamentos ou impulsos, você se revela confortavelmente para seu parceiro. B. Você tem segredos que você nunca compartilhou com ninguém. C. Algum aspecto de sua sexualidade causou uma crise em um relacionamento íntimo. D. Em algum momento da sua vida você já tentou eliminar ou limitar alguns comportamentos sexuais problemáticos. Se você respondeu qualquer coisa diferente de A em qualquer uma das perguntas, você tem vergonha sexual e medo. Lily, apresentado no início do capítulo, é um bom exemplo de como a recuperação de caras bonzinhos pode trazer a sua vergonha e medo sexuais para sair do armário. Lily era um bom marido. Tudo desabou para Lily quando sua esposa descobriu uma conta de telefone e chamou alguns dos números estranhos. Ela estava confusa e devastada. Nunca em seus mais loucos sonhos, ou pesadelos, que acharia que Lily poderia estar envolvido em nada parecido com pornografia ou sexo por telefone. Mal ela sabia que ela tinha acabado de descobrir a ponta do iceberg. Confrontado com a evidência, Lily inicialmente fingiu surpresa e negou qualquer conhecimento de sua origem. Finalmente, ele não suportou e contou a todos. Bem, quase todos. Levou várias semanas, vários confrontos emocionais, e uma ligação para mim antes que tudo desmoronasse. Depois um par de sessões de terapia individual, sugeri a Lily que participasse de um dos grupos de 12 passos para viciados em sexo. Esta ideia inicialmente apavorou Lily, mas ele sabia que teria que fazer algo radicalmente diferente se ele quisesse livrar-se de sua compulsão e obter uma experiência sexual com verdadeira intimidade. Para sua surpresa, revelar a sua longa segredos na presença de outros viciados em sexo em recuperação não foi tão difícil quanto ele temia. Com o tempo, ele começou a olhar à frente e ver a oportunidade de falar sobre si mesmo com as pessoas com mais segurança. Toda vez em que ele revelava algum pensamento ou ato secreto, ele sentia uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Quando Lily revelou seu medo e sua vergonha para pessoas seguras, ele descobriu que quanto menos ele ficava interessado na ocultação, menos compulsivos os comportamentos se apresentavam. Como ele e sua mulher se tornaram mais abertos e íntimos com o outro, ele também começou a desfrutar de uma proximidade física com ela que ele havia tentado evitar. Quando Lily saiu do armário, ele começou a curar uma vida de comportamento sexual oculto. Nos meus grupos não mais o cara bonzinho. Eu incentivo a recuperação dos caras bonzinhos para tirar a sua vergonha sexual do armário. Eu apoio-os a falar explicitamente sobre sua sexualidade. Em nossa cultura, falar mais de sexo é como falar em pornografia, degradante, desmoralizante, envergonhante, e assim esquivamo-nos através de brincadeiras. Convido a recuperação de caras bonzinhos a revelarem-se. Tenho-lhes falado sobre sua história sexual e experiências sexuais precoces. Peço-lhes para trazer amostras de pornografia que eles acham excitantes. Esta é outra maneira de liberar a vergonha e ao mesmo tempo a obtenção de informações importantes. Em todo o processo de revelação, encorajou caras bonzinhos em recuperação a experimentarem tudo o que possam estar sentindo: vergonha, culpa, medo, excitação. Ao mesmo tempo, dou-lhes mensagens de apoio que o que estão sentindo é normal e adequado.
Há tantas mensagens negativas em nossa sociedade sobre a sexualidade masculina, é difícil para caras bonzinhos superarem seu condicionamento sem este tipo de encorajamento e apoio. Atividade de libertação 37. Encontre um lugar seguro para falar sobre as seguintes questões: sua história sexual, as mais antigas memórias sexuais, experiências da infância, violação sexual e trauma, questões sexuais em sua família, primeira experiência sexual, a história sexual na fase adulta. Formas que você tem atuado sexualmente: negócios, prostituição, disque-sexo, uso de pornografia, exibicionismo, fetiches, etc. Seu lado escuro. Aquelas coisas que até você tem dificuldade quando olha para si mesmo, fantasias, raiva, comportamento ofensivos. Tomar assuntos em suas próprias mãos ajuda caras bonzinhos a terem o sexo que querem. Eu regularmente digo a caras bonzinhos: ninguém foi colocado neste mundo para atender às suas necessidades, só você. Isto é especialmente verdadeiro com o sexo. A recuperação dos caras bonzinhos ocorre quando eles decidem assumir a responsabilidade por suas próprias necessidades e tomar essas necessidades em suas próprias mãos. Eles se colocam em uma posição capaz de obter sexo na quantidade e na qualidade que eles querem. Deixe-me explicar. Todos os padrões de comportamento significativos são a soma de muitos padrões de comportamento muito menores. A maneira mais eficaz para mudar um comportamento é mudar seu menor dos elementos. Por exemplo, se um cara bonzinho não está recebendo tanto sexo quanto ele gostaria ou não está recebendo o tipo de sexo que ele quer, a única maneira de mudar esse padrão de comportamento é mudar seus componentes menores. Em vez de sair e tentar obter mais sexo, é mais eficaz mudar as coisas pequenas que criam o padrão geral de não ter muito sexo. Mude as coisas pequenas, e essas mudanças terão um grande resultado no todo. Antes que caras bonzinhos possam ter experiências sexuais emocionantes, apaixonantes e satisfatórias com outras pessoas, eles devem aprender a ter isso com eles mesmos. Ao tomar assuntos em suas próprias mãos, praticam a masturbação saudável, caras bonzinhos podem mudar a dinâmica mais básica que forma a imagem maior de como eles fazem sexo. Considere a lógica. Até que um cara bonzinho não consiga ser sexual com ele mesmo, sem vergonha, ele não será capaz de ser sexual com outra pessoa sem vergonha. Até que um cara bonzinho sinta-se confortável ao dar prazer em si mesmo, ele não será capaz de receber prazer de alguém. Até que um cara bonzinho possa assumir a responsabilidade por sua própria excitação e prazer quando ele está sozinho, ele não será capaz de assumir a responsabilidade por sua própria excitação e prazer quando está com alguém. Até que um cara bonzinho possa se desenvolver sua sexualidade sem o uso de pornografia ou fantasias para distrair-se, ele não será capaz de fazer sexo com alguém sem a necessidade de coisas semelhantes para distraí-lo. Caras bonzinhos podem começar a mudar essa dinâmica, praticando o que eu chamo de a masturbação saudável. Masturbação saudável é um processo de deixar a energia sexual se desdobrar. Não tem nenhum objetivo ou destino. Não trata apenas de orgasmos. Não requer estimulação fora da pornografia e não usa transes ou fantasias para ficar distraído de sua vergonha e medo. Trata-se de aprender a prestar atenção ao que está se sentindo. Acima de tudo, sobre a aceitação de responsabilidade exclusiva de um prazer sexual e de sua expressão. Muitos caras bonzinhos ficam inicialmente desconfortáveis com a discussão sobre a masturbação saudável. O conceito parece ser um paradoxo. Em geral, caras bonzinhos têm uma vergonha internalizada enorme em torno da masturbação. Eles também frequentemente se cercam de pessoas que reforçam esta vergonha, religião, parceiros, etc. Muitos caras bonzinhos também lutam contra a masturbação compulsiva. Eles temem que tentar qualquer tipo de autossatisfação possa abrir a caixa de Pandora. Eu descobri que quando o trabalho de recuperação dos caras bonzinhos acontece, eles aprendem a se darem prazer sem a utilização de fantasia ou pornografia, e assim não há nenhum motivo para que o seu comportamento se torne compulsivo. Descobri também que quando eles partilham a experiência com outros homens que não os julgam, a vergonha diminui rapidamente. A nota sobre pornografia.
Eu não sou contra a pornografia legal ou moralmente, mas eu acho que é ruim para os homens por várias razões. Pornografia cria expectativas irreais sobre o que as pessoas devem gostar e que o sexo que deveriam terça-feira. Homens pornográficos são viciados em órgãos e partes do corpo. Pornografia pode facilmente se tornar um substituto para um relacionamento sexual verdadeiro. Pornografia cria um transe no qual os homens podem ser sexuais durante a sua estrada distraído de sua vergonha e medo. Pornografia cria vergonha, porque geralmente é escondida e utilizada em segredo. Eu digo a caras bonzinhos, se você usar pornografia, faça isso abertamente. Assim tenderá a quebrar o transe. Nota sobre fantasia. Fantasia é uma forma de dissociação, um processo de separação do próprio corpo de alguém da sua mente. Quando uma pessoa tem uma fantasia sexual, ela está propositadamente e ativamente deixando seu corpo. Enquanto alguns terapeutas sexuais são defensores da fantasia como uma forma de melhorar uma vida sexual, e, na verdade, a melhor forma que conheço para destruí-la. Fantasias durante o sexo fazem tanto sentido tanto quanto pensar que está comendo um Big Mac, enquanto se come em um bom restaurante. A única coisa que uma fantasia consegue é distrair uma pessoa da sua vergonha e medo ou encobrir o fato de que ela está fazendo um sexo ruim. Masturbação saudável ajuda na recuperação do cara bonzinho a mudar a dinâmica do núcleo que o impede de ter sexo bom. A masturbação saudável ajuda a remover a vergonha e o medo de ser sexual. Coloca o cara bonzinho no comando de suas próprias necessidades sexuais. Remove a dependência de parceiros disponíveis ou de pornografia. Ajuda o cara bonzinho a aprender a agradar a pessoa que mais importa, ele próprio. Dá permissão para o cara bonzinho ter tanto sexo bom quanto ele queira. Coloca o cara bonzinho no comando do seu próprio prazer. A mudança das dinâmicas através da masturbação saudável melhora e intensifica a experiência de fazer amor com outra pessoa. Terrance fornece um bom exemplo. NT, a masturbação suga a sua energia vital que é, possivelmente, o elemento mais importante da vida. Ela tira a energia que deveria ser usada em outras coisas, por isso é bom tentar canalizar a energia sexual de maneiras mais interessantes. Terrance originalmente veio à terapia procurando uma solução rápida para o seu problema. Sua noiva não poderia querer romper com ele. Nas primeiras das várias sessões, concentrei-me sobre o assunto de que ele tinha que fazer suas necessidades prioritárias. Como a maioria dos caras bonzinhos, este inicialmente sentiu-se desconfortável, para dizer o mínimo. Terrance estava apavorado com a possibilidade de que se ele não fosse um grande amante e não mantivesse a sua namorada feliz, ela o deixaria assim como sua ex-esposa. Eu comecei incentivando Terrance a fazer algumas coisas não sexuais só para si. Eu lhe garanto que isso iria torná-lo mais atraente para sua noiva, não menos. Quando ele começou a descobrir que fazer suas necessidades uma prioridade não afastou sua namorada, levamos ele para a próxima etapa. Conversei com Terrance sobre masturbação saudável. Eu o encorajei a encontrar um momento em que ele estivesse tranquilo em que ele poderia se concentrar em seu próprio prazer e excitação. Sugeri que ele fizesse isso sem ter o objetivo de chegar ao clímax e sem usar fantasias ou pornografia. Eu encorajei a prestar bem atenção ao que estava sentindo e observar as maneiras que ele inconscientemente tentava distrair-se da sua vergonha e medo. Levou algumas semanas para Terrance realizar a tarefa. A primeira vez que ele tentou isso ele não relatou sentir muita coisa. Eu o encorajei a continuar a atribuição pelo menos uma vez por semana. Depois de algumas semanas, ele relatou que ele estava realmente começando a desfrutar do próprio prazer, mas sentia um pouco de vergonha e medo de que sua noiva ficaria chateada com ele. Eu convidei Terrance a trazer sua noiva para a terapia para trabalhar na mudança de seus padrões sexuais. Nós conversamos sobre a tomada de atenção de Terrance sobre sua excitação e orgasmos e começando a se concentrar mais em si mesmo. Sua namorada, na verdade, expressava alívio.
Ela revelou que se sentia como se fosse um fardo quando Terrance esperava que ela tivesse orgasmos múltiplos. Ao invés de dizer-lhe isso no passado, ela acabou fugindo dessa discussão. Quando eles se comunicaram sobre a sua experiência de fazer amor, os padrões começaram a mudar. Eles realmente começaram a passar mais tempo conversando uns com os outros sobre o que eles gostavam e não gostavam, enquanto eles estavam fazendo sexo. Apesar de ter sido inicialmente difícil, Terrance compartilhou com sua noiva o que ele descobriu sobre si mesmo a partir de sua própria masturbação saudável. Ele ficou surpreso quando ela manifestou interesse em dar prazer a ele e ter uma relação de reciprocidade sexual com ele. Depois de alguns meses, Terrance e sua noiva casaram conforme o planejado. Ambos expressaram como eles estavam aliviados em descartar seu jeito antigo de fazer sexo por uma maneira mais intimista, de maior conexão. Atividade de libertação 38. Reserve um tempo para praticar a masturbação saudável. Escolha um lugar confortável onde você não será perturbado. Pratique olhar para si mesmo e tocar a si mesmo sem o uso de pornografia ou de fantasias. Preste atenção em como você se sente ao experimentar a sua sexualidade sem objetivos ou agendas, como ter um orgasmo. Também observar qualquer tendência a distrair-se do que você está experimentando, fantasiando coisas, tornando-se orientado por objetivos, distraindo-se, perda da sensação física. Basta observar essas experiências e usá-las como informações sobre a sua vergonha e medo. Provérbio: não ao sexo ruim ajuda caras bonzinhos a terem o sexo que eles querem. Quando se trata de sexo, caras bonzinhos são acostumados a pegar qualquer coisa que aparecer. Eles se contentam com migalhas e voltam implorando por mais. Caras bonzinhos se contentam com as imagens distorcidas de corpos na pornografia. Eles se contentam com sexo sem rosto de disque sexo e salas de bate-papo na internet. Se estabelecem em tentar convencer as pessoas indisponíveis para serem sexuais com eles. Eles se contentam com a masturbação, rápida e compulsiva. Eles se contentam com um amor que é uma paixão mecânica. Eles se contentam com transes e fantasias. Enquanto um cara bonzinho estiver disposto a se contentar com sexo ruim, ele limita suas oportunidades de experimentar o sexo bom. Eu regularmente digo a caras bonzinhos: você tem que estar disposto a deixar acontecer o que você deseja. Bom sexo só pode ocorrer quando um cara bonzinho em recuperação decide parar de se contentar com sexo ruim. Assim, o que é sexo bom se parece. Se nos basearmos nossa resposta sobre o que vemos em filmes ou pornografia, só vamos continuar perpetuando uma fórmula para o sexo ruim. Aqui está como eu defino bom sexo. Bom sexo é composto por duas pessoas que tomaram a responsabilidade total por atender suas próprias necessidades. Não tem nenhum objetivo. É livre de agendas e expectativas. Ao invés de buscar uma performance, é um desdobramento da energia sexual. É sobre duas pessoas que se revelam da forma mais íntima e da maneira mais vulnerável. Bom sexo ocorre quando duas pessoas se concentram em seu próprio prazer, paixão e excitação, e ficam ligados a essas mesmas coisas em seu parceiro. Todas estas dinâmicas permitem que o bom sexo desdobre-se imprevisível, em formas espontâneas, e seja memorável. Quando caras bonzinhos em recuperação decidem que já não se contentam com nada menos do que o bom sexo, eles começam a assumir a responsabilidade de fazer algo diferente. Eles deixam de buscar a ideia de ser um grande amante. Eles praticam sendo claros e diretos. Eles escolhem parceiros disponíveis. Eles não se contentam com migalhas. Eles decidem que sexo ruim não é melhor do que ficar sem sexo. Aaron é um bom exemplo do que poderia acontecer quando um cara bonzinho em recuperação decide dizer não ao sexo ruim. Nas primeiras semanas no grupo Não Mais o Cara Bonzinho, Aaron revelou suas frustrações e compartilhou como se sentia impotente em fazer com que Anna quisesse ter sexo com ele. Era óbvio que Aaron acreditava que sua esposa tinha a chave para sua felicidade sexual e que ele estava irritado com sua recusa obstinada em usar essa chave. Como resultado, ele se sentia rejeitado e sem valor.
Depois de algumas semanas, eu sugeri que Aaron fizesse uma moratória sexual em que ele se absteve de fazer sexo com Ana por um período de 6 meses. Durante esse tempo, eu sugeri que ele se concentrasse em fazer coisas que ele tinha desistido quando ele e Ana se casaram. Eu também o encorajei a dizer o que queria que Ana fosse sentindo. Eu compartilhei com ele que uma moratória sexual tornaria mais fácil para ele fazer essas coisas porque ele não estaria tão preocupado com a manutenção da possibilidade de sua disponibilidade. Se eles não estavam fazendo sexo, ele não teria que se preocupar em fazer algo que pudesse deixá-la com raiva e assim fizesse com que ela retesse o sexo. Primeiramente, Aaron estava confuso quanto à forma como este plano poderia fazer com que Ana quisesse ter mais relações sexuais com ele. Eu disse a ele que o objetivo não era fazer com que ele tivesse mais sexo, mas sim que ele recuperasse a chave do seu posicionamento na relação e parasse de se sentir como uma vítima. Mesmo sendo ele inicialmente hesitante, ele reconheceu que não estava fazendo muito sexo de qualquer jeito. Com o apoio dos homens no grupo, Aaron decidiu ir para casa naquela e contar à sua esposa o que ele planejava fazer. Na próxima semana, Aaron compartilhou com o grupo o que ele tinha dito à sua esposa. Ele informou que ela ficou inicialmente irritada, mas ao longo da semana, agiu mais amorosamente com ele do que ela tinha nos últimos meses. Nos próximos 6 meses, Aaron compartilhou suas experiências com o grupo. Em várias ocasiões, ele relatou fazer coisas por si mesmo que anteriormente teriam criado uma ansiedade tremenda. Ele saiu com alguns amigos com quem ele não tinha saído nos últimos anos. Ele começou a compartilhar seus sentimentos com sua esposa. Em mais de uma ocasião, isso incluiu dizer-lhe o quanto ele estava zangado com ela. Ele até deixou-a saber que em algumas ocasiões ele não estava com vontade de ouvi-la falar sobre seus problemas. Ele também descobriu que ele se tornou mais honesto, revelando-lhe coisas que ele já tinha guardado para si. Aaron também informou que sua esposa tinha feito alguns avanços sexuais. Ela revelou-lhe que já que ele não a estava perseguindo, ela se sentia mais livre para mover-se em direção a ele quando estava com vontade. Ela também expressou que gostava de ser capaz de sentir a sua energia sexual com a de Aaron, sem sempre ter que acabar em relações sexuais. Depois de 6 meses, Aaron relatou sentir-se menos ressentido e muito mais próximo de sua esposa. Ele também descobriu como ter suas necessidades satisfeitas e expressar seus sentimentos mais diretamente, em vez de buscar fazer isso através do sexo. Mais importante, quando ele e Ana voltaram a fazer sexo outra vez, ele sentiu-se muito mais ligado à sua esposa. Atividade de libertação 39. Considere abster-se de sexo. Conscientemente se abster de sexo durante um período de tempo predeterminado. Não ter a necessidade de fazer sexo em jogo pode ser uma poderosa experiência de aprendizado. A maioria dos caras inicialmente resistem à ideia, mas uma vez que tomam a decisão de fazer, eles acham ser uma experiência muito positiva. A moratória sexual pode ter muitos benefícios. Ajuda a quebrar os ciclos de disfunção. Elimina o prosseguimento do distanciamento. Retomar ressentimentos. Permite mostrar ao cara bonzinho que pode viver sem sexo. Ajuda ao cara bonzinho perceber que mais ninguém, além dele, tem a chave para uma experiência sexual positiva. Ajuda o cara bonzinho a ver quando ele, muitas vezes, se contenta com sexo ruim. Elimina o medo de que o parceiro do cara bonzinho possa reter sexo ou aprovação. Ajuda o cara bonzinho a prestar atenção ao significado dos impulsos sexuais. Sempre que o cara bonzinho sente o impulso de ser sexual, ele pode automaticamente se perguntar: por que eu estou me sentindo sexual? Ajuda a quebrar os padrões de dependência, eliminar masturbação compulsiva, pornografia e outros comportamentos de dependência. Ajuda o cara bonzinho a começar a abordar sentimentos que ele tem evitado através do sexo. Antes do início de uma moratória sexual, discuta com a sua parceira. Ela pode ajudá-lo a definir um tempo específico. Eu sugiro
de 3 a 6 meses. Isso pode ser feito. Decida sobre os parâmetros da moratória. Depois de ter começado a prestar atenção aos deslizes e comportamentos de sabotagem de ambos você e do seu parceiro. Lembre-se, é uma experiência de aprendizagem. Você não tem que fazer isso perfeitamente. Seguir o exemplo do alce ajuda caras bonzinhos a terem o sexo que eles querem. Na natureza, o macho alfa e o alce não se sentam em torno das fêmeas e tentam descobrir o que eles deveriam fazer para que as garotas gostem deles. Eles são apenas eles mesmos, ferozes, fortes, competitivos, viris e sexualmente orgulhosos. Porque eles são o que são e fazem o que fazem, companheiras potenciais são atraídas. Como na natureza, o nosso maior afrodisíaco é a autoconfiança. Quando caras bonzinhos tornam-se confortáveis apenas sendo eles mesmos, eles começam a parecerem mais atraentes. Autorrespeito, coragem e integridade ficam bem em um homem. Quando caras bonzinhos recuperam-se, traçam seu próprio caminho e se colocam em primeiro lugar, e as pessoas respondem. Eu ouço caras bonzinhos em recuperação dizerem que é egoísta demais colocar suas necessidades em primeiro lugar e depois sentem-se surpreendidos quando uma parceira aparentemente indisponível expressa um desejo sexual. Um cliente, que não teve relações sexuais com sua esposa durante 14 meses, compartilhou num grupo de caras bonzinhos que ele estava cansado de ouvir a sua esposa queixar-se sobre seus problemas no trabalho. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos de casamento, ele disse à esposa que ele estava cansado demais para ouvir. Ela inicialmente irritou-se. Mais tarde naquela noite, ela perguntou se ele queria fazer amor. A força da natureza. O que faz o sexo ser tão excitante é exatamente o que o torna tão aterrador. Sexo é poderoso, caótico e selvagem. Ele explode como uma energia cósmica. Ele atrai-nos como uma chama atrai uma mariposa. Quando caras bonzinhos liberam-se sexualmente e recuperam-se da sua vergonha e medo, assumem a responsabilidade por seu próprio prazer, se recusam a se contentar com sexo ruim, e aceitam-se apenas como quem eles são, eles se colocam em posição a abraçar esta força cósmica sem medo ou reservas. E assim, o sexo começa a ser realmente bom,